O assunto deste vídeo está aqui neste livro, Física Quântica na Vida Real, que é o meu único livro que não está esgotado. E é um livro prático para você utilizar a física quântica na sua vida, numa linguagem que qualquer um entende, objetiva e simples. Você não precisa saber nem de física e nem de matemática. Está o passo a passo para você realizar o seu projeto. Este livro aqui também é meu, O Efeito Psíquico das Cores dos Ambientes. Como é que as cores que estão no nosso ambiente atuam sobre nós, produzindo um bom psiquismo ou um mau psiquismo. Eu estudo 28 cores neste livro aqui, cientificamente. Os dois livros não têm nada de misticismo, nada. É fruto do meu trabalho de 30 anos de pesquisa. Se você estiver interessado, você pode adquirir esses dois livros através do meu site de vendas, com cartão de crédito ou através do Pix. É só clicar aí os links que aparecem aí embaixo. Tá certo? Eu tenho enfatizado bastante, através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube, que a física quântica é uma física das essências. Os fundamentos lógicos, epistemológicos, experimentais, que dão consistência científica a esta minha afirmação, você vai encontrar em muitos desses vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube. Portanto, para você utilizar a física quântica na sua vida, você tem que manter relações com a essência das coisas, com a essência das pessoas, com a essência dos lugares. Vou insistir, física quântica é uma física das essências. Porque o quantum é a menor energia do universo e tudo é feito com a energia do quantum. Portanto, o quantum é a essência da realidade física. E a física do quantum, e a física quântica, sendo uma física do quantum, é uma física das essências. Ora, a essência humana é a consciência, ou espírito. Não é o indivíduo. Não é a pessoa, não é o ego. Veja, tudo que existe na realidade física, partículas, moléculas, células, estrelas, minerais, vegetais, animais, seres humanos, tudo. Tudo existe dentro de 4 campos quânticos, que são os campos eletromagnéticos, campo quântico gravitacional, o campo da força forte e o campo da força fraca. O universo é estruturado com as 4 forças que se encontram dentro destes campos quânticos. Quando uma pessoa utiliza a física quântica na sua vida, ela tem que saber que a sua consciência não faz contato com as coisas físicas. Nós não fazemos contato com objetos materiais. Através da nossa consciência, nós fazemos contato com o campo quântico das coisas, o campo quântico das pessoas, o campo quântico dos lugares. Porque é dentro do campo quântico que a essência das coisas se manifesta.
Quando duas partículas se encontram, seja, por exemplo, dois elétrons, não são os elétrons que se tocam. Quem se toca são os seus bósons, que são partículas virtuais que existem dentro do campo quântico do elétron. Eu já falei bastante sobre bósons virtuais. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no YouTube com o nome de bósons psíquicos, onde eu me aprofundo neste assunto. Se fosse você, eu daria uma olhada. Quando uma partícula se encontra no seu estado de superposição ou no estado de emaranhamento quântico, ou seja, quando a partícula existe na forma de uma função de onda, antes de ser observada, e depois ela passa a ser observada por meio de um aparelho, essa partícula abstrata não entra em contato com o aparelho. Quando o cientista observa uma partícula, a partícula que está no emaranhamento quântico interage com o campo quântico do aparelho. Com o campo quântico, não interage com a estrutura atômica do aparelho. Tá certo? Os fenômenos quânticos não acontecem nas coisas. Não acontecem nas coisas físicas, nas coisas materiais. Os fenômenos quânticos acontecem no campo quântico das coisas. Você está entendendo bem? Importante que você entenda isso. Na realidade humana, nós não temos partículas para materializarmos. Nós temos projetos, nós temos sonhos, desejos, nós temos superações, nós temos encontros. Eu tenho insistido bastante nisso. Nós temos os nossos relacionamentos para consolidarmos, né? Nós temos viagens para realizarmos, nós temos imóveis para vendermos ou comprarmos. Temos clientes para conquistarmos, por exemplo. Essas são as nossas partículas. Também os nossos projetos são realizados dentro de campos quânticos. Quando você se relaciona com um projeto, não são com as coisas, com as pessoas que compõem esse projeto. Você se relaciona com o campo quântico dessas coisas. Se você deseja se encontrar com alguém, é com o campo quântico dessa pessoa que você vai se encontrar. É com o campo quântico dessa pessoa que você vai se relacionar. Certo? Pois é no campo quântico que existem as essências das coisas. É exatamente como acontece com as partículas. Quando elas se encontram. As partículas, elas não se encostam entre si. Elas se relacionam através dos bósons que estão dentro do seu campo quântico. Os nossos bósons psíquicos são as nossas substâncias psíquicas. Os nossos bósons são as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas percepções, as nossas crenças, as nossas cognições. Essas coisas são os bósons psíquicos nossos, que existem dentro do nosso campo quântico, que é a nossa consciência. Se você tem um problema para resolver na dimensão quântica da realidade humana, esse problema não é uma coisa. Esse problema é um campo quântico.
Não é no nível da realidade física material que nós resolvemos os nossos problemas. É no nível do campo quântico dos problemas, onde está a essência do problema. Se você tem uma pedra para tirar do seu caminho, uma pedra grande, é a sua inteligência que vai fazer isso. Você vai precisar ter noção do peso da pedra, da sua forma, para removê-la do seu caminho. Você vai precisar de força de vontade. Você vai precisar de empenho, determinação, para remover essa pedra. Você quase nem vai tocar na pedra, fisicamente. O que vai fazer isso são os equipamentos, as ferramentas, a máquina que você vai utilizar. É essas coisas que tocam na pedra. Você toca na pedra com a sua inteligência, com a sua consciência. Na física quântica, as interações acontecem entre campos, entre bósons, não entre as coisas. Quando você dá bom dia para alguém, quem realmente faz isso são os campos quânticos das duas pessoas. Se você tem uma pedra para tirar do seu caminho, um problema para resolver, é a sua inteligência que vai fazer isso. Você precisa ter noção do peso da pedra. Você não resolve os seus problemas, nem realiza os seus projetos com os membros do seu corpo, com as suas mãos. Você faz isso com os projetos, com os planejamentos, com os estudos, com os conhecimentos, com os cálculos, com as percepções. Tudo isso através da sua consciência, através do seu espírito. A realidade humana, ela é feita de psiquismos, pensamentos, ideias, conhecimentos, racionalidades, intuições, desejos, sonhos, projetos, por exemplo. O problema que você tem para resolver não é uma coisa, é um campo. O projeto que você quer realizar é um campo. O relacionamento que você deseja construir é um campo. A cura que você deseja ter é um campo. Campos quânticos, que são coisas não físicas, sem tempo, sem espaço. Certamente você tem conhecimento sobre os grandes mestres do karatê, que com um golpe da sua mão conseguem quebrar uma pilha de tijolos. Os caras põem uma pilha de tijolo e... coisa incrível. O Kenzo Morikawa era um desses mestres de karatê, meu amigo. Um dia, eu lhe perguntei como é que ele conseguia fazer isso, com a sua mão frágil, quebrar uma pilha de tijolos. Afinal, a sua mão era muito mais frágil do que a pilha de tijolos. Pela lei da física, era a mão dele que tinha que se quebrar. Afinal, na qualidade de físico-engenheiro, para mim, estava bastante claro que, através das leis físicas, era a mão do Morikawa que tinha que sair quebrada. Não era a pilha de tijolos. Veja a resposta que ele me deu. Ele disse que na sua mente, quando ele se preparava para quebrar os tijolos, ali, na sua frente, não existia uma pilha de tijolos feito de matéria.
para ser quebrada. Ali na frente dele, não existia nada capaz de oferecer resistência contra o movimento da sua mão. Isso na mente dele. O foco dele era esse. Antes de dar o golpe com a mão, ele disse que ele não olhava para a pilha de tijolos. Ele olhava para um ponto abaixo do tijolos. Aqui estava o tijolo, ele olhava uns 10 centímetros abaixo da pilha de tijolo. Quando então ele olhava exatamente naquele ponto em que a sua mão já tinha passado. Aqui está a pilha de tijolo. Ele olhava aqui embaixo, quando a mão dele... Então, quando ele olhava, ele já via a sua mão que tinha atravessado os tijolos. Essa era a realidade na mente dele. A pilha de tijolos era ignorada. Tá certo? Ele olhava para o lugar onde a sua mão estaria depois de já ter atravessado os tijolos, depois de já ter quebrado os tijolos. Então a dificuldade material que os tijolos poderiam oferecer, isso não existia na realidade da essência dele. No campo dele, isso não existia. A consciência do Kenzo Morikawa sempre aceitava essa imaginação, porque ele sempre quebrava, né? Como sendo uma realidade. Para a consciência do meu amigo Kenzo, a realidade na qual a sua consciência estava focada não era uma pilha de tijolos feito de matéria. Essa realidade era apenas um campo quântico, sem espaço, sem tempo, sem fim. Então era um nada. Onde havia tijolos, para a mente do Kenzo só havia um campo quântico, onde não tinha nada. Então a mão dele poderia atravessar. É assim que funciona esses prodígios que são feitos quando você foca a sua mente. A bola rola no esquema dos campos quânticos. E lá não tem matéria. Ora, para a nossa realidade física, um campo quântico é algo imponderável, sem massa, sem matéria, sem densidade. Como eu tenho explicado em muitos vídeos aqui no YouTube sobre este assunto. Para a nossa realidade corpórea, um campo quântico é apenas um espaço vazio. A mão do Morikawa atravessava o tijolo como se fosse um espaço vazio. Isso explica porque a mão do mestre de karatê não se quebra quando ele golpeia a pilha de tijolos. Afinal, nada existe ali para quebrar a mão do mestre de karatê. Como também não existe um problema para derrotar você. A mão do mestre do karatê devia ficar quebrado depois do golpe contra a pilha de tijolos. Porém, misteriosamente, são os tijolos que se quebram. Não é a mão. Nunca, preste atenção, nunca, até aqui, alguém havia dado uma explicação científica para isso. Isso que você acabou de ouvir é uma explicação dada, fundamentada na teoria quântica de campos. A realidade humana é consciência. E a consciência é um campo transcendente, um campo quântico. Por isso, eu venho enfatizando bastante que a física quântica é uma física da consciência, uma física do espírito.
Você também pode fazer o que o meu amigo Kenzo Morikawa fazia. Mas você não ia quebrar tijolos. Você quebra problemas. E você faz isso quando tem a compreensão de que os seus projetos, os seus problemas, não são coisas. São campos não físicos. E além de serem campos, eles são campos quânticos. E a boa notícia é que, sendo campos quânticos, os seus problemas podem ser superados pela sua consciência. Os seus projetos podem ser realizados pela sua consciência ou pelo seu espírito. O problema que o Kenzo Morikawa tinha que resolver era quebrar uma pilha de tijolos. Mas para o Kenzo, essa pilha de tijolos não existia. E deste modo, também o seu problema não existia. Prova disso é que a sua mão atravessava a pilha de tijolos, sem ficar ferida. Isso é uma evidência física de que quando você coloca a sua mente no nível das essências, no nível dos campos para resolver os seus problemas, você resolve de fato. Tudo isso que você ouve os místicos e os religiosos falarem, afirmando que tudo é possível para aquele que tem fé, aqui neste vídeo você ouviu a mesma coisa ser falada, mas com base na teoria quântica de campos, sem misticismo, sem religião, sem autoajuda. Então, meu amigo, minha amiga, se você pretende utilizar a física quântica na sua vida para resolver problemas e realizar projetos, e se você está afim de se capacitar para isso, então vá em frente, pois você vai arrebentar. Mas você tem que entender, através de uma convicção profunda, que o que impede em você não são coisas físicas. Não é a falta do dinheiro físico. Os seus problemas que podem derrotar você, eles são não físicos. Porque eles são resolvidos também como coisas não físicas. Assim mesmo como você é, assim mesmo como você está agora, você já pode utilizar a física quântica na sua vida. Mesmo sem recurso. Mesmo sendo ignorado pelas pessoas. Mesmo sendo solitário. Assim mesmo como você está agora. Você já pode utilizar a física quântica na sua vida. Você tem que se capacitar, claro. Porque nós já nascemos quânticos. Nós já somos naturalmente quânticos, assim como as partículas são quânticas, assim como os átomos são quânticos, assim como as moléculas. Por isso a pedra é quântica, por isso a realidade é quântica. Você só precisa tomar posse dos seus poderes quânticos. Você apenas precisa se empoderar com o poder que você já possui. A física quântica, quando você é apenas um gatilho para dinamizar na sua vida esse imenso poder quântico. Então, meu amigo, minha amiga, vá em frente. Vocês vão arrebentar. Um abraço quântico.